E foi um trabalho impessoal de várias pessoas, de instituições, equipes grandes em cada instituição, e ao mesmo tempo em que a gente tinha um tratamento respeitoso, não só em relação ao ex-presidente Lula, mas em relação a todos os réus, a gente era xingado toda hora. Eu era chamado de moleque, moleque sentado sobre a Bíblia, mentiroso. Fui chamado de membro de organização criminosa. Existe uma organização criminosa no Ministério Público. Ele toda hora ele tentava pessoalizar. E mais, fez vídeo falando que ia se vingar. Uma vez assumindo o poder, ia se vingar do Sérgio Moro, de mim. O que é isso? Isso é promessa de aparelhamento de instituições. Isso é promessa de uso de instituições para finalidades pessoais de perseguição de quem ele considera adversários políticos dele. Quando, mais uma vez, a gente estava cumprindo o nosso trabalho, cumprindo o nosso dever. E isso se revela mais uma vez quando agora, recentemente, ele conseguiu estancar uma multa fiscal, uma apuração fiscal contra ele de 17 milhões de reais, que a Receita tinha lançado contra ele, e ele conseguiu que o Gilmar Mendes suspendesse essa autuação fiscal, a autuação da Receita, a meu ver, de modo equivocado, uma decisão absolutamente equivocada, em que o Gilmar Mendes suspendeu dizendo que as provas eram decorrentes de buscas e apreensões da Lava Jato, quando auditores fiscais que conhecem o caso disseram que existe uma série de provas que independem da Lava Jato, e o Gilmar Mendes não fez o exame para saber o que permanecia e o que ele tinha que afastar das provas do caso, e ele acabou suspendendo aquela ação, e aí o Lula vem publicamente e fala que conseguiu anular o auto de infração, que estava errado, foi absolvido nesse caso, que é mais uma mentira, e fala que ele foi achacado pelo auditor fiscal. Isso é uma agressão aos auditores fiscais, é uma imputação falsa de crime, não tem nenhuma prova, nenhum indicativo de alguém achacando ele, chantageando ele, querendo extorquir ele. Não tem nada disso, simplesmente auditores fiscais que cumpriram o seu dever corretamente, mais uma vez tendo um ônus de atuar contra uma pessoa poderosa na nossa República, eles buscando colocar todo mundo debaixo da lei. E ele consegue uma decisão, a meu ver, absolutamente equivocada do ministro Gilmar Mendes, distorce o teor da decisão e acusa os auditores fiscais de uma atuação criminosa sem qualquer evidência, sem qualquer indicativo, de modo absurdo, aviltando aqueles auditores e as instituições do Estado em nome das quais aqueles auditores estão atuando. É por isso que a gente não quer essa conversinha de Lula democrata, não, viu? Eu não, não, eu acho que... Primeiro, assim, a corrupção disseminada, o crime de corrupção, ele destrói a confiança. A gente pensa em corrupção em termos de dinheiro, suborno e tal, mas acima de tudo é uma quebra de confiança. Você recebeu um poder público, um político ou um funcionário público, e você quebra essa confiança, que você vai usar esse poder em benefício das pessoas e não em benefício de si mesmo. Quando essa corrupção é disseminada, você quebra a confiança no próprio regime democrático, porque ele é parte de uma base que o representante irá perseguir os interesses do representado. Quando você tem corrupção disseminada, essa sensação de representatividade se perde. Tá? Então, primeiro, corrupção, ela deteriora o regime democrático. E como a gente viu no governo Lula, a gente teve um enfraquecimento da própria democracia por conta daquela corrupção disseminada, compra de voto, compra de parlamentar, loteamento da máquina pública. 2, o Lula não cansa aí de elogiar, né? Como é que é? Ortega, Maduro, Fidel Castro, a esquerda brasileira. Eu não sou uma pessoa contra a esquerda, não. Acho que tem espaço ideológico para todo mundo. Mas por que tem essa fixação por Cuba? Cuba é um símbolo do atraso. Infelizmente, né, o povo cubano sofre com esse regime que está lá desde a década de 60, que é um atraso para o país. Se fosse bom, não fugia tanta gente de Cuba para Miami. O que a gente está vendo hoje também com a Venezuela. E essa fixação por ditadores, sei lá, numa visão infantil de combate aos Estados Unidos, que hoje, na década de 20 do século 21, não faz mais o menor sentido. Então tem que ter uma revisão dessa visão retrógrada da esquerda, que não é de toda a esquerda, não. Tem uma esquerda mais moderna, mas tem uma esquerda que tem uma visão que tem que ser superada, porque amor à ditadura, criticam muito a de 64, e eu acho que nenhuma ditadura é positiva. Os erros ali, sim, existiram, grandes, mas por que também cultuam daí ditaduras de esquerda? Não pode ter duas réguas e duas medidas. 3,
como foi colocado aqui pelo Deltan. Tem um vídeo do Lula que ele, depois que ele foi solto, que fala que vai se vingar. Ele me falou que ele tá paz e amor, que não quer se vingar, não. Eu nunca ouvi isso Tá lá no meu Instagram, lá, viu? Ele falou aqui. Eu nunca vi ele desmentir esse vídeo. Tá. Porque ele chega lá e fala, o Deltan e o policial, ainda bem que ele não lembrou o meu nome nesse vídeo, só lembrou do Deltan. Eu falo que a gente vai ter que tomar remédio de tarja preta, que ele nunca teve que tomar, e que ele vai se vingar e não sei o quê. Então, o que vem é público e desminta esse vídeo. Né? Tem uma série de questões que têm que ser respondidas. Essa é uma delas. Vai querer se vingar ou não vai querer se vingar? O vídeo que tem, e ele nunca desmentiu esse vídeo, nunca disse que não faria, pelo menos não com esses alvos específicos. Tá? Não me parece a visão de um democrata, de alguém que vai respeitar as instituições. Mas, enfim, né, apenas o que eu estava querendo dizer, que não tenho essa visão tão dourada, né, de que o Lula seria um democrata que iria respeitar as instituições e as regras em jogo. Eu acho que, ao contrário, o que a gente vê com esse comportamento dele gera uma série de preocupações. Ó, quem quiser assistir esse vídeo, tá lá no meu Instagram, lá na 9ª linha do meu Instagram. O pessoal vai encontrar esse vídeo do plano de vingança. Na 9ª linha, no centro. Divulgando o novo Instagram. Mas qual que é o teu Instagram, porra? É Deltan Dallagnol. @Deltan Dallagnol. Tá, o Jean depois coloca ali no comentário fixado aí. Boa, garoto. Mas se vier também, Igor, vai ter resistência. Não tá falando aqui com criança, com gente que tem medo, então vai ter resistência, vão brigar, bom, vão agora lutar. especialmente ficou mais difícil também se acontecer alguma coisa nesse sentido, porque agora é um senador e um deputado federal, né? Fica um pouco mais complicado, eu acho, né? Olha, eu acho que a gente tem que... Eu tenho uma visão um pouco, o pessoal brinca comigo às vezes, né? Mas eu tenho uma visão do Senado, a gente via aqueles filmes, lia aqueles livros sobre Roma, e o Senado de Roma, controlava o imperador, não precisa matar o imperador como foi o Júlio César, né? Mas controlava os abusos do império e defensor da república. Então tem uma visão que a gente precisa recuperar um pouco, essa visão do Senado, né? Como um guardião da república, como uma instituição que esteja mais presente na vida das pessoas, não só para impulsionar essa agenda de reformas, mas também como funcionar como uma espécie de guardião contra abusos. Então, sim, ali é uma casa própria, inclusive, para você resistir um eventual autoritarismo do Lula, caso ele seja eleito, espero que não aconteça, mas caso ele seja eleito e siga por essa seara.